Olá, boa noite a todos, boa noite a todas que estão vendo a gravação dessa aula. Hoje nós começamos definitivamente aqui a aula 2 para falarmos, a respeito de existencialismo, ou melhor, para prosseguirmos falando a respeito do existencialismo, que é uma corrente de pensamento que eu introduzi na aula anterior, Expliquei para vocês a respeito de alguns teóricos, quais eram as abordagens e as temáticas do existencialismo, como funcionava essa corrente de filosofia, e hoje, definitivamente, eu vou prosseguir para uma parte que ao meu ver, a parte mais importante, ou melhor dizendo, a parte mais célebre, mais visível, mais famosa do existencialismo. Eu gostaria de falar rapidamente sobre dois autores, me apresentando, novamente, como todo começo de aula. Hoje acabei já começando empolgado, com uma temática que, como eu já citei, me é muito caro, que eu gosto muito, que é o existencialismo, mas o meu nome é Peterson Dyer e eu sou professor de filosofia de vocês aqui do módulo 3 no Colégio Poli 10. E como eu disse na nossa aula anterior, é muito interessante que você assista a aula anterior para que você possa entender a introdução do que é o existencialismo, fora que você tem acesso às aulas em estúdio, você tem acesso a um material didático, a links de apoio, você tem acesso a mim mesmo, Vocês podem entrar em contato comigo pelo Moodle, com a coordenação, no Polo, e assim sucessivamente. Então, vocês possuem, então, todos os recursos para que possamos chegar ao conhecimento que desejamos. E na aula passada eu introduzi bastante aí a temática do existencialismo e, portanto, nesta aula de hoje, vou estar falando com vocês a respeito de dois teóricos que eu gosto muito, que é nada mais nada menos do que Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre. Friedrich Nietzsche é um filósofo alemão, é um filósofo que faz críticas severas e com uma envergadura que lhe é muito peculiar. Ele tem críticas críticas que ficam muito conhecidas sobre o cristianismo, A célebre frase "Deus está morto" vem de Nietzsche. Há uma anedota alemã que fala que um dia alguém pinchou isso na parede, em Berlim, "Deus está morto", assinado Nietzsche, e depois outra pessoa assinou embaixo que Nietzsche estaria morto, assinado Deus. Mas independentemente disso tudo, as críticas do Nietzsche às vezes são muito mal interpretadas. O Nietzsche, ele não criticava necessariamente, por exemplo, Jesus. Ele via com muito bons olhos e dizia que o último cristão morreu na cruz. Que o problema do cristianismo era o cristianismo em si, e não o Cristo. E via até com muitos bons olhos o personagem Jesus, dedicando a ele alguns elogios muito significativos. Mas ele não gostava da ideia de que você tem que negar a vida do aqui e agora em nome de uma promessa que é paliativa, em nome de uma promessa da existência de um mundo posterior a esse, de um mundo aonde não necessariamente que ele chama, que vai ser chamado na filosofia de devir, que é o mundo que virá após esse, não necessariamente você tem que negar o mundo aqui agora para viver esse mundo do devir. Portanto, você já percebe aqui claramente que o que o Nietzsche faz não é uma crítica necessariamente a Cristo, mas o que o Nietzsche faz é uma crítica às pessoas que negam aqui agora em nome de uma promessa que ainda estará por vir, uma promessa que não é segura. E por isso ele vai escrever uma obra sensacional, um texto incrível chamado O Eterno Retorno. E no Eterno Retorno ele vai desenvolver uma teoria. A teoria é a seguinte: imagine, citando o texto aqui, abrindo aspas, imagine se uma noite um demônio se esgueirasse na tua mais solitária solidão. E esse demônio te falasse: tá vendo essa sua vida assim como você viveu e assim como você sempre viveu? Pois bem, você vai ter que viver ela de novo. Sabe? Você vai ter que viver depois de novo. E depois que você morrer, você vai ter que viver ela de novo. E vivendo, morrerá e viver ela de novo. Eternamente.
Imagina você tendo que viver a sua vida de novo, de novo, de novo, de novo. A pergunta que o Nietzsche faz é: essa seria uma boa notícia para você ou seria uma má notícia? Porque se fosse uma boa notícia, então quer dizer que você vive a sua vida de maneira intensa, de tal forma que você quer repetir ela quantas vezes forem necessárias. Agora, se essa notícia não for boa, significa que você não vive a sua vida direito. Significa que você não está satisfeito com a sua vida. Significa que você não quer eternizar cada instante da sua existência. E, portanto, você está trocando o mundo do aqui e agora, que segundo Nietzsche é o mundo real, por uma promessa paliativa sem nenhuma segurança. E por isso ele desenvolve o chamado eterno retorno. A ideia de repetir a sua vida uma série de vezes. Outros conceitos de Nietzsche que ficam muito conhecidos, por exemplo, é a filosofia do martelo. A ideia da filosofia do martelo é a chamada quebra de ídolos. Ele acreditava que você tem que viver a sua vida sem nenhum ídolo. E, portanto, quando eu falo de filosofia do martelo, e se eu citar em alguma atividade, avaliação e etc., significa necessariamente o ato de quebrando os ídolos, de quebrando as verdades, de quebrando os dogmas, porque não existe verdade. Essa ideia de não acreditar em uma verdade é o que Nietzsche vai... na verdade, não Nietzsche, mas o que a filosofia vai definir como niilismo. Vou repetir. Niilismo, com 2 is. Ok? O que é o niilismo? Niilismo vem do latim nihil, que significa nada. Então, quem é um niilista? Niilista é aquele sujeito que não acredita em nada. Não existe nenhuma moralidade absoluta, não existe nenhuma lei de verdade racional e verdadeira e única e concreta e universal. Não existe Deus, não existe nada. O niilista é aquele que não acredita em nada. O Nietzsche, ele vai dar uma outra abordagem a esse termo. E isso é interessante. Porque para o Nietzsche, o verdadeiro niilista não é aquele que não acreditava em nada, mas é aquele que acreditava em algo. Quando você acredita em algo, por exemplo, o mundo do devir, o mundo que vai vir após esse, como eu citei, você nega o nosso mundo do aqui e da agora. Eu vou repetir, né, por segurança, aquilo que eu citei na aula passada. Olha, você não precisa necessariamente concordar com o autor, tá bom? Não precisa necessariamente concordar com ele. Você precisa entendê-lo. Você precisa respeitar o referencial bibliográfico. Respeitar o referencial teórico. Você entendeu isso? Tá ótimo. Não necessariamente você precisa concordar e bater palma para tudo que Nietzsche falou. Mas a gente precisa entender o teórico. E o teórico, que no caso é Nietzsche, vai nos dizer que, segundo ele, niilismo é aquele que tem uma crença em algo. Porque se eu tenho uma crença em algo, eu nego o mundo da vida. Quando eu nego o mundo da vida, que é o mundo daqui e de agora, eu nego esse mundo em nome de uma promessa futura. Ou seja, em nome do nada. Por isso que para ele, e isso é interessante porque ele nem se deu o trabalho de explicar nos seus livros que ele tinha mudado o termo. Ele usa o termo e queria que a gente descobrisse sozinho. E hoje a gente já sabe que o Nietzsche ele dá outro significado ao termo niilismo. Se niilismo, para os filósofos anteriores, eram aqueles que não acreditavam em nada, niilismo agora, para Nietzsche, é aquele que acredita. Porque aquele que acredita nega o mundo da vida. Este é Friedrich Nietzsche, resumido de uma maneira muito sintética. Ou como o mesmo dizia, eu não sou o homem, eu sou uma dinamite. E sobre Nietzsche, né, vocês vão ter aí outras possibilidades, né, no material didático, nas atividades, nos links de apoio. Vocês têm outras possibilidades de estudo. E eu rapidamente aqui passarei para o segundo filósofo da aula de hoje. E o segundo filósofo da aula de hoje é nada mais, nada menos do que Jean-Paul Sartre, francês. Saímos do alemão e partimos agora para o filósofo francês.
Bem, o que Jean-Paul Sartre tem a nos falar? Antes da gente entender Sartre, vocês precisam entender alguns conceitos básicos e absolutamente necessários. Quais são esses conceitos? O conceito de existência e o conceito de essência. Tá, vamos devagar. O que são cada um desses conceitos? Existência, simples, o ato de existir. Quem existe possui existência. Simples, tranquilo, não precisa explicar, isso é autoexplicativo. Essência. Essência eu preciso explicar. Essência, segundo Sartre, é a finalidade da coisa. O porquê existe algo. O qual é o sentido da vida de algo. Lembram da aula de ontem? A primeira aula, parte 1 do existencialismo? Na parte 1 do existencialismo, eu expliquei para vocês que, segundo Albert Camus, por exemplo, a vida não tinha nenhum sentido. Para Sartre, a vida tem sentido. O sentido de cada coisa é o que ele vai chamar de essência. A essência é a finalidade, é o porquê existe determinada coisa. Por que existe a caneta? Para escrever. Qual é a essência da caneta? Escrever. Por que existe a borracha? Para apagar. Qual é a essência da borracha? Apagar. Isto é, qual é a finalidade da coisa? A coisa já nasceu pronta. O sujeito, quando pensou em criar borracha, o artífice da borracha, ele pensa na borracha antes, isto é, pensou na finalidade, um objeto que apagasse. Pensou na essência. Foquem nisso. No caso, a essência veio antes da existência. Porque ele pensou na essência, criou a essência na mente dele e depois veio a existência. Então, nos objetos, né, que a gente conhece, primeiro vem a essência e depois veio a existência. Se nós pegarmos o reino animal, vamos perceber a mesma lógica presente. Afinal de contas, o cachorro nasce sabendo que tem que latir. O gato nasce sabendo que tem que miar. Se você pega um cachorro e coloca para ser criado no meio de gatos, ele não irá miar. E ele não deixará de latir. Ele não subirá em árvores. Ele será um cachorro. Nos parece, não nos parece, é de fato evidente que dentro do reino animal existe instinto, impulso, natureza humana. O ser nasce pronto, assim como o objeto nasce pronto. Primeiro veio a essência e depois a existência. Porque quando ele nasceu, ele já tinha essência. Por isso que a essência veio primeiro. E tudo que existe no mundo primeiro tem essência. E depois vai ter existência. Com exceção do ser humano. O ser humano é a única coisa que existe no mundo que não nasceu pronto. Que tem que construir sua própria vida. Que tem que ditar sua essência. Que tem que escolher a sua finalidade. Tudo que existe no mundo nasceu pronto. O cachorro vai latir, o gato vai miar, a tesoura vai cortar, a caneta vai escrever, a borracha vai apagar, tudo está pronto. O ser humano não está pronto. O ser humano não nasceu pronto. Qual é o sentido da vida do ser humano? Não tem. Cada um constrói seu próprio sentido. Essa é a conclusão de Sartre. O sentido da minha vida, o sentido da vida do Peterson é ser professor, beleza? Mas o sentido da Maria vai ser cozinheira. E assim sucessivamente. Se cada um constrói o seu próprio sentido, cada um constrói a sua essência, segundo Sartre, segundo Jean-Paul Sartre, cada um constrói a sua essência após a existência. Então, se tudo que existe no mundo nasceu solidificado, pronto e acabado,
resoluto, a única coisa que não nasceu pronta e que tem que se construir a partir disso é o ser humano. O ser humano, e em contrapartida, é a única coisa que é definitivamente livre. O cachorro não escolhe parar de latir. O gato não vai escolher parar de miar. Ele nasceu preso em uma natureza e ele vai desenvolver as características dessa natureza. O ser humano não. Ele pode escolher uma profissão, outra profissão, pode escolher agir de uma forma, de outra forma. Ele vai se construindo. E diante da pergunta filosófica, quem sou eu? Ninguém sabe responder essa pergunta. Porque, segundo Sartre, no final da nossa vida, a gente vai poder responder quem fui eu. Porque quem sou eu é ainda um processo em construção. Não existe sentido na vida. Aí você pode falar, professor, mas isso não é muito pessimista? Novamente, você falou que ia falar de um autor mais otimista hoje. Sim, o Sartre, ele é puramente otimista. E ele mesmo critica quando as pessoas o acusam de ser um pessimista. Ele diz que ele não é pessimista. Que, na verdade, a sua filosofia é um absoluto otimismo. Porque significa que não há sentido na vida, mas que você constrói seu próprio sentido. Desse ponto de vista, você é livre, você é condenado à liberdade, como diz o autor, de tal forma que não importa onde você esteja agora. O que importa é que mesmo o caminho seja ruim, o caminho que você traçou, você pode mudar. Você pode mudar a sua essência. Você não é preso. Você é livre. E a sua liberdade te gera angústia, porque você tem que escolher qual caminho você vai seguir. É para a direita, é para a esquerda, e é nas diagonais, é para frente, é para trás. Você tem que escolher seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, é um caminho que te gera responsabilidade. E este é um outro conceito muito importante na filosofia sartreana. O conceito de responsabilidade. Eu sou livre e, portanto, sou responsável com aquilo que eu faço de mim mesmo. E, por fim, para finalizarmos nossa aula de hoje, já que na aula de ontem eu peguei pesado, né, com 30 minutos, eu vou explicar o conceito de má fé. O que significa má fé segundo Sartre? Má fé significa abrir mão da sua responsabilidade. Má fé significa abrir mão da sua liberdade. Má fé significa atribuir ao outro o direito de ter que decidir sobre a sua própria existência. Então a pessoa fala, não, mas eu não sou ignorante assim, é porque eu quero, é porque eu sou de Sagitário. A pessoa fala, não, mas é porque Deus me fez assim, Deus me criou assim. Aí eu sou assim, né, meio arrogante. Isso é má fé, segundo Sartre. Você não assume sua responsabilidade, você jogou para o signo. Você jogou para Deus. Você sempre culpa o outro. Você sempre abre mão da sua responsabilidade. Não, mas eu não sei mexer nessas tecnologias. Quando eu nasci, eu não sabia, não existia essas coisas. Eu nasci sem saber. Tá, e vai morrer sem saber? A quem você atribui as responsabilidades da sua covardia? O Sartre vai dar um pequeno exemplo, uma historinha. Um dia um sujeito, um jovem, para diante dele e fala, olha, meu pai foi à guerra e morreu. Meu irmão mais velho foi para a guerra e também morreu. E agora resta eu e minha mãe. Eu não sei o que fazer. Será que eu devo ir para a guerra e cumprir o meu dever patriota ou será que eu devo ficar e cuidar de minha mãe, que agora está sozinha? E ele queria uma resposta do Sartre.
Ele queria que o Sartre chegasse, abrisse o manual da vida e falasse: você tem que agir assim, 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 o jeito correto de agir é assim. Vocês conhecem manuais aí prontos, fechados de como você tem que viver. Não, você tem que cumprir essa tabelinha. Cumprindo essa tabelinha, você vai viver bem. Cumprindo essa tabelinha é o jeito certo de viver. Não precisa pensar sobre sua existência. Basta me perguntar, basta ler a tabela. Não precisa refletir você mesmo, escolher através da sua liberdade o que você faz e pelo quais são os caminhos que você atravessa. Não, segue a tabela. Ele queria isso. Esse sujeito chegou em Jean-Paul Sartre e queria que Sartre definisse a ele qual seria o caminho que ele deveria trilhar. A resposta de Sartre é que é categórica e é evidente, não existe respostas. Você tem que escolher e assumir as consequências da sua escolha. Porque independentemente do caminho que você escolher, na liberdade que você tem, haverá responsabilidade na sua ação. Então, esse abacaxi é seu, você que descarte. Liberdade e responsabilidade. Eu acho que com esses conceitos, nós podemos sair da aula de hoje já entendendo muita coisa. Não só de Nietzsche e, obviamente, de Sartre, mas eu deixo claro aqui, né, minha profunda angústia em sintetizar esses autores. Porque, afinal de contas, estamos falando de autores muito complexos e que poderia ter abordagens infinitamente maiores e eu ignorei ali um turbilhão de coisas, sobretudo porque eu estou falando de autores da qual eu tenho muito apreço. Mas aquilo que vai ser cobrado de vocês foi falado na aula de hoje. Se você sai da aula de hoje compreendendo estes conceitos básicos, eu já estou feliz, eu já estou satisfeito e eu já sei que vai dar certo. Então, eu preciso que você se aproprie desses conceitos básicos, entenda esses conceitos básicos, entendeu esses conceitos básicos, tanto de Nietzsche quanto de Sartre, você já vai conseguir fazer as atividades. Se ainda restar dúvida, entre em contato com o professor, estarei aí à disposição. Temos aí contato com a coordenação do polo, temos material didático, temos aula gravada, temos aula online, temos uma série de recursos que você precisa e que você pode acessar para compreender esse conteúdo. Então, tenham todos bons estudos e um bom descanso também. Um grande abraço.